paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Olha, irmãos, eu estou fazendo algo aqui de emergência. Que aconteceu um fato aqui na minha casa. E eu vou falar. A minha filha estava fazendo aqui, mexendo em alguma coisa aqui para ela beliscar. Ela disse, mãe, você podia ter me avisado antes. Eu falei, filha, Deus não tem hora marcada com a gente. Deus faz as coisas assim, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu fui tomar um banho, eu passei mal dentro do banheiro, né, por conta do calor que está muito intenso, eu tenho pressão alta, eu falei, eu vou tomar um banho. E aí começou meu coração, que eu tenho desritmia cardíaca, não sei se os irmãos sabem, eu apontei aqui. Mas, irmãos, eu estava totalmente com a minha articulação dolorida, e eu falei, não, eu vou tomar um banho. Tomei um banho, comecei a passar mal, aí falei para ela, falei, filha, não vou nem jantar, não vou nem comer nada. Vou tomar meu clonazepam e vou deitar. Pois bem, o irmão não se escandaliza. Eu fiquei na frente do ventilador com a toalha embrulhada, cabelo molhado. Não sei nem por que eu tinha lavado meu cabelo, porque eu tinha lavado ontem, o cabelo é comprido, eu não lavo ele todo dia, não tenho esse hábito, para não danificar. Pois bem, para não delongar, olha o horário que é. Então eu fui pega de surpresa, eu sentei e Deus passou um filme na minha cabeça. O dia que um rapaz chamado Leandro aceitou Jesus, é um rapaz de cor, né, de pele negra, estava cheio de brinco, cheirando a cachaça, a droga, tá? E ele falou que nunca tinha ganhado um abraço de ninguém. Eu ministrei para ele no meio da rua, na calçada, onde ele estava pedindo comida ali num restaurante. Tem restaurante aqui em Três Lagoas que quando fecha, alguns, não são todos, eles dão o que sobra, eles já estão ali com a marmitinha, né? O pessoal que bebe, que fuma, que usa droga, enfim. Então, irmãos, eu ministrei para ele, Deus marcou esse encontro, né? Na rua, eu ministrei e aí ele aceitou Jesus. Eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, está aí no meu canal, e ele disse que sim, que ele gostaria. Só que do lado tinha um laboratório. Por isso que eu falo, Deus não faz acepção de pessoas. E tem pessoas aí que Deus está mandando dizer para você. Eu estava sentada ali no meu colchão, com a toalha embrulhada, estava com uma dor intensa no coração, já estava passando mal, estava na frente do ventilador. E Deus falou, você quer receber a bênção? Você quer sair da prova? Aí eu falei para Deus, eu quero. Aí Deus falou, então você vai pegar um vestido, uma roupa, vai colocar e vai gravar. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não queria. Não, eu contestei com Deus. Eu contestei, irmãos, eu não vou mentir. Por conta do horário. Deus sabe que eu estou doente. Deus falou, você quer sair da prova? Então faz o que eu estou ordenando você fazer. Eu falei, mas Senhor, Deus falou assim pra mim, é muito fácil, né? Você vai falar muito fácil, né? Ministrar dentro da igreja. Muito fácil. Bastante pessoas, principalmente pessoas que conhecem a palavra. Alguns são de outras religiões, né? Gosta, né? São frequentadores, como eu já fui, frequentadores de igreja evangélica. Quando eu não era batizada, tá? Eu era frequentador. Então, muitos anos atrás, nossa. E aí Deus falou para mim, me deu uma palavra aqui que está em Timóteo. Então eu vou ler para os irmãos sem mais delongas, porque o horário está avançado, eu preciso dormir, preciso me recolher. Só que Deus está mandando dizer, eu vou colocar esse vídeo para rodar em outros lugares que Deus está me ordenando. Não é só aqui no meu canal que ele vai ser rodado, vai ser rodado em outros lugares. Tem pessoas questionando, mas eu não tenho cargo, eu vou falar o quê? Meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Você vai falar o que Deus fez na sua vida. Você é cristão? Sou. Peraí, para você ministrar para alguém na rua, você tem que ter cargo? Está escrito na minha testa que eu sou missionária evangélica registrada em cartório, porque Deus me ungiu numa terça. Quando foi numa quinta, eu estava no cartório. Veio um homem de Roraima dentro da minha casa e disse, filha, eu vou dar algo que almeja o teu coração. Porque eu falei, eu preciso de uma credencial de missionária. Não para o meu ego, para o meu ver, não.
Porque Deus falou para mim. Deus havia dito para mim na boca do servo. Falou, filha, eu vou te dar um presente que é o mesmo teu coração. Porque tem coisas aqui na terra que o ser humano é tão incrédulo. Tão incrédulo. Que ele primeiro ele dá uma filmada, né? Em você. Quando você fala que você é alguma coisa na presença, ele dá uma filmada. De cima e embaixo. Literalmente ele dá uma filmada em você. Aí ele olha no final do culto para ver se você vai pegar ou um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto. É assim que tá. O negócio tá desse jeito. Tá chegando nas narinas de Deus como pecado. Tem gente que tá cometendo, obrigado, Senhor. Deus tá falando em crime. Mas, irmã, em crime, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não estuprei, eu não furtei, eu não defraudei. Peraí. Deus está falando para mim que tem pecados que pessoas andam cometendo como se fosse um crime. E um crime hediondo, tá? Hediondo. Quero agradecer a Alisson, querido. É a primeira vez que eu estou usando esse vestido, né? Já era para mim ter colocado ele. Tá? Quero te agradecer. Que linda essa sandalinha, que mimo. É um saltinho bloquinho, tá, irmãos? Não é um saltinho escandaloso, ó. Os irmãos não se escandalizam com a tatuagem, não, que eu também fiz, eu não era nem batizada. E quem fez essa tatuagem pra mim já morreu. Morreu matado. Então, lindo, maravilhoso, sinto também. Obrigada, meu amor. Eu te amo em Cristo, sempre estou orando por você. Para Deus prosperar mesmo, merece. Deixa eu ler em Timóteos aqui, irmãos, porque saiu aqui o vento. Aqui, achei. Glória a Deus. Irmãos, 1 Timóteo. Tem pessoas, irmãos, que Deus está falando que o relógio está girando. O relógio literalmente na sua vida está girando. Se você não, Deus está dando tempo. Deus está falando, eu te coloquei. Deus está falando para pessoas em situações para você abrir a boca e você não abre. Irmãos, eu já atravessei a cidade. Atravessei de bicicleta. Para poder chegar numa alma aonde essa pessoa estava com câncer. Deus mandou ungir a mulher dele, as mãos dela, para ela impor as mãos, porque ela era da igreja, ele não. Você vê que coisa tremenda? Você vê que coisa tremenda? Quem faz isso? Debaixo de sol, 3 horas da tarde, 2 horas, sol rachando. Eu já fiz coisas, irmãos, que os irmãos podem olhar minha aparência, acham que não. Eu tenho cara de dondoca, mas eu já fiz muita coisa para Deus. Muita coisa, até mesmo quando eu não era evangélica. Eu lembro que eu atravessava a cidade, eu não estava nem aí, eu ia a pé, na estrada de terra. Porque eu sentia no meu coração que Deus ia falar comigo. Quantas vezes a minha família pode dizer isso? A minha família é testemunha, minha mãe é testemunha. Meu falecido pai não pode estar aqui para contar. Mas quantas vezes ele brincava comigo, me chamava de branquela. Porque eu toda a vida eu tive cabelo loiro, né? Então, eu era mais clarinha. O sol acaba com a gente, literalmente, né? Mas ele me chamava de branquela. Vamos, branquela, para a igreja. Então eu ia naquela fé. Naquela fé. Muitas coisas Deus fez na minha vida através da minha fé. Porque quando eu coloco algo na cabeça, não sou eu que coloco no meu coração. Isso chama-se fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Eu não estou vendo. Eu estou indo na igreja. Não sei nem se Deus vai falar comigo. Mas eu estou crendo que Deus vai falar. Eu estou crendo que Deus vai falar comigo. E ponto final. Não tem vírgula, não tem travessão, não tem reticências. É ponto. Deus vai falar. E acabou. Não tem o que discutir. Você tem que entender que você está dentro de uma igreja, de um ministério, de um determinado ministério, onde Deus tem um chamado na sua vida. Você não está ali para esquentar o banco. Ninguém vai na igreja, literalmente, só para esquentar banco. Mesmo os esquenta-banco, Deus ainda tem um negocinho com ele ainda. Há uma esperança. Se ele se arrepender, obrigado, Senhor, que Deus está me dando uma revelação. Se ele se arrepender das coisas que ele anda praticando e lista aos olhos do Senhor no escondido, decanta na gasto.
Xará de raizu e decanta nagaço. Muitos colocam o sapatinho lustroso, o terninho, sobe no altar, mas não fala. Eu era um sem vergonha, eu era um prostituto, eu traía minha esposa, eu falava que ia jogar bola, eu falava que ia na casa de um amigo, eu ia era farrear, eu ia beber, eu ia em churrasco que só tinha mulher. Eu tô falando que Deus está mandando eu falar, decanta nagaço. Acredite no meu chamado, no meu ministério ou não, Deus está mandando eu falar. E eu não brinco de ser crente, eu não brinco de ser crente, porque quando eu era mais nova eu falava pra minha mãe, eu via muito pecado, eu via muita coisa errada, eu via vaso tocando em vaso, e com aquele tererezinho gelado na boca. Ai, Jesus querido, eu ficava revoltada. Eu dizia pra minha mãe, quando eu for crente, eu tenho que ser certa no negócio, porque eu não aceito, mãe, eu não aceito esse tipo de coisa. Oh, Jesus querido, Pai Todo-Poderoso, vai passando uma vassoura de fogo no pecado, literalmente no pecado oculto, escondido dentro das igrejas, dentro das pessoas, vai arrancando a sujeira. Se possível, levanta aquele pequenininho, Senhor, para desmascarar, porque é da palavra. Exortar, sim, a palavra diz para exortar, para dizer, para falar, mas Deus não envergonha ninguém. Deus está falando, quando Ele levanta é para apontar, porque Deus já falou isso para mim. Quando eu mandar você apontar, você aponta. Quando eu mandar você falar, você fala, porque eu te justifico, eu me responsabilizo. Decanta nagaço. Oh, glória, aleluia. Eu vou ler aqui em Timóteo. Irmãos, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, tem gente apegado numa doutrina que o homem colocou dentro da igreja, que não é totalmente a igreja de Pedro, que Pedro diz tanto, a igreja primitiva. Irmãos, lê lá na passagem, quando Pedro fala sobre a igreja primitiva. Irmãos, pelo amor de Deus, fica na igreja primitiva. A igreja primitiva, irmão, hoje ela não existe mais. Você não vê a igreja primitiva. Se você dá uma passeada no YouTube, o embrulho seu do estômago, quem tem um estômago fraco como eu, que toma remédios fortes, pesados, controlado, tarja preta, começa a passar mal, dá ânsia de vômito espiritual, porque do outro lado, irmãos, você vê coisas terríveis, pastoras tomando sol de biquíni, em praias, em cachoeiras, em rio, a coisa mais horrorosa e prostituta possível. E depois quer colocar um vestido longo, uma saia longa, tava com aquele coque desse tamanho, dessa grossura, tá? E depois solta, ainda marcha, ainda dentro da igreja, fala o mistério, tá toda bronzeada. Eu falo um negócio, aí tem gente que fala, ah, mas você tá perseguindo. Não. Tô falando que Deus tá mandando eu falar. Se eu quisesse, eu colocaria. Eu comentei com uma pessoa, uma vez comentei com um certo pastor em Andradina, falei, irmão, pastor, eu não gosto de tirar onda de ninguém. Se é pastor, é pastor, se é missionário, é missionário, se é bispo, é bispo, se é apóstolo, é apóstolo. Nunca devemos tirar a honra de ninguém. Tá? Porque ele conquistou, se é diácono, é diácono. Nunca devemos tirar a honra de ninguém. Jamais. Então, eu disse para ele, pastor, no telefone, mas irmã, e a gente naquela briga, aquela demanda, eu aqui, ele lá, no telefone lá em Andradina, ele, irmã, mas Deus tem algo tremendo na sua vida. Eu falei, irmão, mas eu tenho um defeito, eu gosto de tomar sol no fundo da minha casa, Deus tem que me limpar, me libertar disso, porque eu gosto da marquinha, eu gosto, irmão, eu gosto, com meu esposo eu gosto, é um negócio que eu gosto, não tem jeito, eu gosto de pôr, irmã, mas isso aí, a irmã está sensualizando. Eu falei, mas os vizinhos não estão vendo, mas Deus está vendo. É a mesma coisa que tem gente que acha que no ano novo, obrigado Senhor, eita as garrafinhas verdes, sem álcool, eita as champanhezinhas da vida, Deus está mostrando sem álcool. Ah, mas não é pecado não, é só uma cervejinha, é só um vinhozinho. Ei Jesus, obrigada. Eu era da igreja, firme nas promessas, falo com orgulho sim, porque eu aprendi muito com a pastora Silvana, quando eu estava caída na fé. Eu aprendi muito com a pastora Silvana, porque um dia eu cheguei para ela, estava eu, e hoje, que é missionária, Júlia, falei, você pode orar para mim, irmã? Ela olhou para mim e falou, levanta. Deus está mandando você levantar, levanta. Levanta.
levanta. Deus está mandando hoje, levanta. Porque eu não tinha ninguém para me levantar. Eu não tive apoio de ninguém, eu corri atrás, eu venci. E aí um dia nós estávamos na porta da igreja, os meninos estavam entrando dentro do carro, né? Eu lembro como se fosse hoje, os missionários, os meninos estavam entrando dentro do carro para fazer a obra não sei aonde. E aí um irmão brincou comigo, ele disse assim, eu não era nem diaconisa na época, eu era levita apenas, só que já estava com unção. E aí tinha dons espirituais desde 12, 13 anos atrás. E aí ele pegou e disse assim, ô irmã, eu vou orar lá na sua casa. Aí eu peguei e tomei como uma afronta aquilo. Eu recebi como uma cantada. Aí eu falei assim, aí ele, a gente pode beber um suquinho de uva. Eu falei, não, faz o seguinte, você leva o seu suco de uva, você leva o seu suco lá na minha casa e aproveita e leva uma garrafa de vinho para mim, porque vinho faz bom pro coração. Eu gosto de tomar uma tacinha de vinho uma vez por mês. Né? Não é pecado não. Ah, mas logo depressa ele já correu lá e falou com o pastor. Na varanda, pastor Moisés, a irmã Débora tá dizendo que toma vinho, pastor. Eu tô indignado. Não, isso aí não pode. Não existe isso. Uma pessoa que canta, que louva com a unção, não existe, tá errado. Ele achou que eu falei, peraí, você não, mas o pastor. Você não, sua opinião não conta pra mim. Eu quero quem é o anjo da igreja. Pastor, explica pra mim, fala pra mim, aonde está escrito que não pode tomar vinho. Porque se lá na terra de Jesus tomava o vinho, e aqui, por que aqui no Brasil não pode? É pecado. O pastor Moisés entrou dentro do contexto da Bíblia, não me lembro aonde, fugiu a memória, mas eu lembro como se fosse hoje. Deus está mandando eu falar, eu só falo o que Deus manda. Até meu espirro, se eu der aqui, foi Deus que mandou eu espirrar. Você está entendendo o mistério? A lógica? Eu estou falando que Deus está mandando eu falar, porque tem pessoas que estão fazendo coisas ilícitas aos olhos do Senhor e está achando que é normal. Está achando que é normal, e não é normal. E aí o pastor, gentilmente, educadamente, falou, irmã Débora, senta aqui, pegou a cadeira, abriu a Bíblia, leu, aquela excelência do Espírito Santo, aquela calmaria que ele tem, sabe, de explicar pra gente, né, aquela inteligência, aquela sabedoria, na verdade, uma inteligência espiritual. Aí, nunca mais na minha vida eu tomei o vinho. E eu tive um advogado para mexer com umas causas minhas na justiça, Dr. Fernando. É um homem muito próspero aqui na cidade, muito conhecido, a família dele é muito conhecida, né, Fernando Marinho. E eu estava na sala dele, né, conversando ali, e ele falou, Deus manda te contar um algo. Eu falei, Ele falou, eu falei o quê? Ele falou assim, olha, eu e alguns pastores tivemos um encontro, porque a igreja dele é muito próspera, né? Uma das Assembleias de Deus aqui, muito próspera, pessoas viajam 2, 3 vezes no ano com a família, podem se dar esse luxo para os Estados Unidos, Rússia, Europa, África, enfim, né? Então, e ele trabalha bastante também, né? Deus deu esse privilégio para ele. Pois bem, ele estava sentado numa mesa, ele disse que estava sentado numa mesa com alguns pastores. Eu vou falar o que Deus está mandando falar. E essa igreja, Deus falou que vai pegar pessoas ali que tirou tanta pele do corpo que dá para encher um balde. Tem mulheres ali que se encontram-se deformadamente deformada por conta de clínicas de estética. Exagerou. Colocou a vaidade em primeiro lugar e a Bíblia em segundo lugar. Então, Deus está mandando dizer para pessoas, ou você despacha de uma vez o velho homem ou a velha mulher, ou você vai literalmente para o inferno. Obrigado, Senhor, eu vou falar. Então, para concluir, porque Deus está me dando outra revelação. Meu Deus, é muita informação, Jesus, é muito, você me ajuda. Ele falou que estava sentado numa mesa com alguns pastores, isso foi verídico. Ele estava num determinado país, e ele falou assim para mim, eu não sei porque que Deus mandou me falar isso para você, mas eu vou falar. Eu estava junto com a minha esposa, estava cheio de pastores e todo mundo levantou uma taça.
de vinho. Deus falou para ele, ai de ti, se tocares nessa taça, ai de ti, não se contamina. Só que aí eu peguei o que o pastor Moisés tinha falado para mim do vinho que eu tomava, que eu achava que não era pecado. Falava o quê? Vinho é bom pro coração. Não, eu assisti uma reportagem que vinho é bom pro coração, uma tacinha. Não é uma taça grande, uma tacinha pequenininha. Uma pessoa trazia para mim um dos melhores vinhos comprados num lugar onde vende vinhos, né? Agora não sei se é sommelier que fala, acho que é sommelier, que vende esse vinho, uma adega. E aí ele trazia o melhor vinho para mim. Aí um dia eu passei mal mesmo, No outro dia eu estava destruída por conta do vinho. Então eu exagerei. Uma garrafinha, tá, moça? Uma garrafa. E aí, eu quero dizer para os irmãos, só que eu não era ungida, tá, irmão? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Porque tem pessoas que é ungido e está fazendo. Tem pessoas que é ungido e está fazendo. E aí Deus falou para ele não tocar. E ele falou para mim. Aí eu falei, peraí, isso aí é a resposta do que o pastor Moisés falou para mim. Isso bate. Tá batendo aí. Confirmação do céu. Sai para lá, Satanás, do meu encalço. Sai, demônio, das minhas costas. Exu, caveira dos infernos, tranca-rua do diabo. Espírito do vício, sai pra lá. Capeta. Eu não aceito isso não. Não aceito. Ainda estava de calças, brincando, uma blusinha e tal. Tinha ficado 3 anos longe dos meus filhos. Eu falei que eu fui pro fundo do poço. Deus me deu uma paginada, uma reformada no meu caráter. Meu caráter, literalmente falando. E fez eu enxergar muita coisa. E uma delas foi isso. Eu agradeço muito a Deus. A contenda que houve do rapaz ter gritado, ai, pastor Moisés, vamos bem, escandalizando. E aí o pastor Moisés gentilmente me explicou. Enfim, ele falou sobre a taça, eu falei, nossa, ele falou, é? Eu falei, muitos pastores do meu ministério tomam vinhos e de outros ministérios lá nos Estados Unidos, que é coligado com aqui, com a igreja daqui, que é muito chique, tomando vinho. Tá. Deus vai dar uma sacudida na fogueira, vai balançar o pé do coqueiro aí, vai mandar uma ventania, vai voar coco para todo lado. E aí? Será que a pessoa será que as folhas dela tá firmes? Será que vai quebrar, vai cair, vai envergar e não quebrar? Como é que é? A casa dela tá fincada na rocha, que é Jesus Cristo, ou tá fincada na areia da praia? Porque se estiver na areia da praia, vai afundar, Senhor. Vai afundar literalmente. Vai afundar. Vai afundar. Eu falei, obrigado, Senhor, agora eu vou falar. Tem uma revelação aqui que Deus mandou passar. Deus falou de 2024 será o ano da justiça. E porém ser o ano da justiça, Deus falou para mim claramente. Filha, eu mandei um áudio para a serva do Senhor, uma missionária que eu amo muito. E eu não sei se foi antes do Natal, eu acho que foi antes do Natal que eu mandei esse áudio para ela. Foi antes do Natal. A gente nós conversando pelo WhatsApp, eu falei 2024 será o ano da justiça. O ano da justiça, literalmente o ano da justiça. E eu venho, falando. Deus falou para mim, vou pegar os cantores sertanejos. 2024 será o ano que eu vou permitir toda e qualquer coisa acontecer. Porque tem cristãos que estão frios, mortos. E aqueles que estão lá no mundo estão arrastando eles como se fosse uma avalanche de lama. Tá? Como teve em São Paulo, em outras capitais, em Minas, uma avalanche de lama descendo do alto, lá de cima, do despenhadeiro até embaixo, engolindo pessoas, casas, matando todo mundo.
É isto que está acontecendo, contaminando. Tem pessoas que vomitou lá atrás no passado, voltou lá e está comendo vômito. Deus está mandando dizer que não vai permitir os dele, os escolhidos dele. Ele não vai permitir Satanás estragar. Ele não vai perder aquela alma. Ai, Jesus querido, Pai Todo-Poderoso, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Tem um homem chamado Tião Carreiro, que ele desceu no começo dessa semana, ou semana passada, não sei, antes de Deus falar para mim. Eu não tinha visto o vídeo, eu estava vendo os meus vídeos, as minhas coisas, relembrando as minhas coisas, porque me dá uma saudade das coisas que eu faço para Deus, que tem hora que eu começo a relembrar. Aí Deus falou, você vai entrar ali. Aí que eu passei o dedo, ele estava todo de roupa de hospital, fazendo um vídeo aonde ele disse que estava entrando no centro cirúrgico, ele é sertanejo famoso, entrando no centro cirúrgico, tá? E ele ali foi uma despedida, porque quando eu estava vendo aquele vídeo, Deus falou, ele não vai voltar. E a mulher dele estava fazendo um vídeo no mesmo horário, que ele entrou, ele tinha acabado de entrar no centro cirúrgico, a mulher dele falou, obrigada pelas orações, eu sei que Deus vai entrar com providência, isso, aquilo, bebendo a cachaçinha, fazendo rodinha de violão, era churrascada, era todo mundo, eita, jogando um baralhinho, um bacará, um bozó, né, uma cacheta, e ali, um dominozinho, né, na rodinha dos escarnecedores, e tá falando em rede social, obrigada pelas orações, porque eu sei que Deus vai entrar com providência. Providência do quê? Se as coisas de Deus é com ordem e decência, seria muito fácil a vida que eu levava em São Paulo. Seria muito fácil. Eu tinha uma vida de luxo. Eu literalmente era uma prostituta de luxo. Não precisava vender meu corpo porque eu era casada com um cara rico. Tá? E não era velho não, era 2 anos mais velho que eu tinha 23, ele tinha 25. De uma família muito benquista, muito conhecida, tradicional de São Paulo, capital. Uma família antiga. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Seria muito fácil pra mim. Eu era uma perua de vitrine montada. Tá? Se eu soubesse que eu poderia andar daquele jeito e Deus não se importar com as minhas vestimentas, eu estava até hoje daquele jeito. Deus não teria me mudado. Tá? Deus não teria me tirado do vício do vinho, não. Um vinhozinho uma vez por mês. O Satanás é pecado. Eu falo que é gostoso o pecado, né? É tão gostoso, assim, chega a dar aquele sabor, assim, uma água na boca. É gostoso falar pecado. E a consequência. E a cruz que Jesus carregou lá atrás. E aquela coroa de espinho que entrou dentro do cérebro dele, foi comendo assim, ó. E o cravo nas mãos e nos pés. E as chibatadas, a carne viva, abrindo a carne dele literalmente, ele morrendo de sede, as pessoas tacando tomate, tacando todo tipo de legume na cara dele. E aí ele foi cuspido, afrontado. E antes de acontecer dele ir para a cruz, os romanos pegar ele lá, aonde Judas vendeu ele, entregou ele de bandeja, os romanos, os guardas romanos, por 30 moedinhas, vagabunda de prata, não é nem de ouro, é de prata. Tem gente que traz Jesus por coisa tão baixa, por uma bagatela. Está na Bíblia. Esaú, primogenitura. Naquela época, quem era o primogênito era... E aí? Fala pra mim. O que aconteceu? Ele trocou com o irmão dele. Ele fez Jacó e a mãe dele, Rebeca, né? Porque Rebeca, ela foi tipo uma espécie de mentora, né? Satanás estava por trás, maquinando na mente de Rebeca. O que eles teriam que fazer para que Jacó ficasse no lugar de Esaú? Tem gente que está querendo aquilo que é seu, mas não, Deus está falando, o que é seu é seu. Não se preocupa, não fique inseguro, porque o que Deus tem para você, é grande. É grande, portanto, abre a boca, para com esse negócio só porque o irmão tá lá em cima, de terno e gravata, eu não sou nada, eu sou uma simples levita, eu não sou nada, eu fico na porta da igreja, é honra, porque um dia eu estava entrando dentro da Deus é Amor, eu fiquei 8 meses frequentando, porque eu não poderia unir,
Porque a Deus é amor, eu amo minhas irmãs em Cristo. Só que o problema é que lá você não é considerada missionária. Você não pode subir no altar como missionária. Você é obreira. Então Deus me levou, Deus me levantou para mim ser itinerante, para me pegar em várias igrejas. E lá tem uma doutrina, tem um regime que eles colocaram, que não está dentro da Bíblia, mas que Davi Miranda colocou. Isso vem acarretando de anos atrás. Desde a existência da Deus e Amor, que não pode pregar em outras denominações, a não ser na própria Deus e Amor. Tentaram me convencer, mas não é o que Deus tem para mim. Eu amo minhas irmãs em Cristo, amo a Deus e Amor, já fui da Deus e Amor em Campo Grande, capital, aprendi a orar na Deus e Amor, aprendi a buscar, aprendi a jejuar, aprendi tudo na Deus e Amor. Vocês me dão licença só um instante, irmãos, que quando eu tomo um remedinho, eu fico... Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Então eu vou falar uma coisa para você. Esse homem desceu a sepultura, não sei se foi numa segunda, no domingo, não sei. Abriu o celular e estava lá. Eu disse, Senhor, Deus, o leite não vai voltar não. E a mulher dele lá, já agradecendo antes do homem abrir o coração para fazer o transplante. A mexer. Não vai ficar. Não vai ficar vivo não. Deus vai passar a peneira. Está acontecendo coisas com pessoas aí e vai acontecer no mundo sertanejo. Tem pessoas pagando 3, Deus falou para mim, eu não sei nem quanto que está um camarote. Deus falou para mim, de 3 a 4 mil reais estão pagando camarotes para assistir show de sertanejo. Tem pessoas que estão indo até em camarim. Tem pessoas que estão indo até em camarim. Tem pessoas que estão pagando 200, 300 reais. É Deus que está me falando, eu não sei nem quanto que eu estou por fora. Nunca gostei de ficar lá